Para vocês como que funciona a minha caixa de fluxo contínuo, um protótipo pequenininho, que ele atende aí 80 litros mais ou menos de humus, é o tamanho daquela caixa ali no fundo, ó. E aqui eu fiz uma adaptação, então vou mostrar para vocês um passo a passo de como você montar um protótipozinho, mais ou menos nesse formato, ou similar, você já consegue fazer o fluxo contínuo em pequena escala, bem pequena escala, né? Então vou mostrar para vocês o que eu consegui aqui de material, né? Tudo reaproveitado. E a partir daí eu comecei a fazer tanto a produção do humus como a reprodução da californiana. Então nesse fluxo contínuo, nesse protótipozinho, eu vou mostrar para vocês um passo a passo de como eu montei esse material e como funciona. Que você tem a primeira camada onde vem as minhocas já com o humus pronto. Aí depois nesse abastecimento de alimento que você vai colocando na parte superior da caixa, você vai fazer com que elas vão subindo para se alimentar, vão se desenvolvendo, vão se reproduzindo e você só vai abastecendo a alimentação. Você não tem manejo nas minhocas e você consegue tirar o humus sem nenhuma matriz, ou seja, você tira o humus, somente o humus da minhoca. As minhocas elas vão estar na outra etapa da caixa, então você consegue raspar por baixo todo o humus já pronto para você levar para uma peneiração e eventualmente já usar no plantio. Beleza? Então vamos lá. O que eu fiz aqui, ó? Isso aqui, na verdade, eu vi no lixão uma geladeira, aquelas geladeira de boteco de cerveja, e eu peguei a base dela, desmontei a base dela, que era onde ficava o motor dela aqui, né? Aí o que eu fiz? Eu também achei umas chapas de alumínio, e o que eu fiz, ó? Rebitei todas elas e eu fiz um gradil. Para que serve esse gradil? Todas as minha massa de substrato com as minhocas vão estar sobre essa parte aqui, tá? Então esse é um mecanismo que eu vou ter um espaço para poder manipular esse humus aqui por baixo, tá? Ó, você vê que ele é uma caixa quadrada e eu vou vir, eu também adaptei um raspadorzinho, esse raspadorzinho eu vou vir, ó, e vou raspar o humus por baixo. No fluxo contínuo em grande escala, o pessoal tem tudo isso mecanizado, né? Então aqui você vai ter um raspador que você liga ele e ele vai raspar e teoricamente aqueles 2, 3 centímetros de humus que estão nessa parte superior já cai. Então aqui eu estou adaptando meu fluxo contínuo. Eu tenho uma caixa de concreto aqui já, né? Que é onde todo o meu humus que eu raspar ele vai cair já lá embaixo. E eu tenho um espaço bom para poder retirar ele também. Então basicamente é isso, você vai ter que fazer uma base, não necessariamente ela precisa ser de metal, tá? Então você pode de repente fazer uma caixa de madeira adaptada igual eu fiz na parte superior dela. Beleza? Então aqui eu tenho uma caixa sem fundo, certo? Como eu não tinha de metal, nenhum material que pudesse pegar umidade, eu acabei adaptando aqui nela aqueles forros de telhado lá, eu esqueci o nome desse material. Mas enfim, é justamente para não dar umidade nessa minha madeira. Então eu fiz uma caixa com as mesmas medidas da minha base e eu vou pôr ela aqui em cima para vocês terem uma ideia. Olha lá, essa é a caixa que eu adaptei para pôr sobre a minha base. Então eu vou falar para vocês como é que eu vou fazer aqui depois. Mas aqui, ó, tá vendo a parte de baixo dela? São aquelas grades que eu rebitei e eu tô com a caixa sem fundo lá em cima, tá? Eu fiz uma impermeabilização nela com aquele material e olha ela olhando por cima. Então, essa aqui é o meu protótipo de fluxo contínuo. Então, a partir de agora eu consigo iniciar um abastecimento dessa caixa para eu poder ter um fluxo aqui de produção de humus, tá?
e também de reprodução de californiana. Então aqui eu vou entrar com abastecimento. Primeiro, com humus e minhocas prontos, eu vou fazer toda essa base, tá? Depois daí, eu vou explicando para vocês. A peneira tem mais ou menos 5 milímetros. Então ela vai... Quando eu faço a raspagem do humus, ela já cai aqui. Eu já faço uma peneiração, ela já cai no meu estoque. Beleza? E aqui, como é que vai funcionar agora? Como que você inicia essa caixa? Vamos lá? Então, primeira etapa, você vai colocar as minhocas com o humus pronto logo na base. Você vai preencher. Aqui eu estou falando de 120 litros, então 1/3. Aqui tem 40 litros de substrato com minhocas, que vai ter mais ou menos aí cerca de 1.800 a 2.000 minhocas com humus pronto aqui. Na parte superior, eu venho com substrato novo alimento, qualquer tipo de alimento que seja resíduo orgânico já passado por uma pré-compostagem. Então aqui você não vai ter geração de líquido, tá? O humus líquido não vai ter nesse processo, porque todo o substrato que eu coloco aqui, ele já passou por uma pré-compostagem. Então ele não tem mais líquido esse alimento, ele já está próprio para alimentação da minhoca. Ele já teve uma degradação e a minhoca vai estar com um filezinho mignon aqui para ela comer. Beleza? Nessa etapa, o que vai acontecer? Você pôs alimento novo nesses 40 litros acima, essas minhocas migram, se alimentam daqui, se reproduzem nesse meio e lá na última parte eu vou pôr alimento novamente. O que acontece? Quando elas forem migrando, num período determinado, eu vou fazer a raspagem desse humus aqui de baixo. Todos esses 40 litros eu consigo raspar sem ter nenhuma minhoca, porque as minhocas já migraram para cima. E assim eu vou fazendo sucessivamente. Raspei embaixo, desceu a massa, abasteci lá em cima de alimento. Ou seja, a reprodução, a alimentação e ambiente delas está apropriado e eu só preciso ir repondo lá em cima. Geralmente essa reposição é a cada 30 dias. Beleza? Valeu, galera. Forte abraço.